Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho, então, de variação da língua. O que é variedade linguística? Palavra variedade, o que quer dizer? Que são várias, né? Várias formas, tá? Linguística, de usar a nossa língua, né? Em um único sistema linguístico, podemos encontrar variações no que se refere ao modo como a língua é utilizada pelos falantes. É isso que caracteriza as variações linguísticas. Vamos ver essa historinha aqui? Olha aqui. Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de manga, de jaca? Não, de esperança. Ah, que bonitinho. Ele viu que tinham muitas árvores aqui, ó, que foram cortadas e estava plantando uma árvore nova. Repararam, por exemplo, que ele falou aqui, ó, plantando, tá? Na verdade, o correto seria plantando, mas é uma variedade linguística da região dele. Então lá eles falam desse jeito, tá bom? Aqui, ó, o que é variação linguística? Variações linguísticas correspondem às variações que uma língua apresenta em função das condições sociais, tá? Culturais, regionais e históricas em que é utilizada. Um dos princípios das variedades, né, da língua é a dinamicidade. O que é isso, gente? Esse palavrão aqui enorme. Isso aqui é que ela é dinâmica, que ela se adapta, que ela muda de acordo com a situação, de acordo com a região, de acordo com a idade. A língua, ela vai sempre se adaptando, se modificando. As línguas mudam, variam ao longo dos tempos, ao longo do tempo, de região para região, de homem para mulher, de jovem para idoso, de pessoa escolarizada para não escolarizada. Repararam? Então, quer dizer, a língua ela vai se adaptando às situações, né, de comunicação. Agora, vocês conseguirão fazer as atividades do caderno do aluno. Então, tá aqui, ó. Observe a imagem a seguir. Isso aqui seria o quê, gente? Um bilhete, né? Tá? Então, foi um bilhete que foi escrito. Tá escrito assim, cara, se tipo assim, o seu filho escrever como fala, ele tá ferrado. Por que que ele falou isso? Primeiro, quando nós falamos, a gente usa uma linguagem o quê? Mais espontânea, né? Mais relaxada, assim. E quando a gente escreve de uma forma mais bonitinha, mais formal, né? Então, aí ele mandou um bilhete assim para ele. Aí, questão 2. Agora, registre as respostas nas linhas abaixo de cada pergunta. Então, vocês vão ler a pergunta e vão responder no caderno do aluno mesmo, tá, pessoal? Não precisa copiar a pergunta e não precisa fazer no caderno. É só escrever aqui a mesma coisa, tá vendo? Depois nós temos aqui um poema. Vício na fala. Vício na fala. Olha lá, ele tá falando alguma coisa de linguagem, né? Linguagem também oral, tá? Aqui, ó. Para dizerem milho, dizem mil. Para dizerem melhor, dizem mió. Para dizerem pior, dizem pior. Para dizerem telha, dizem teia. Para dizerem telhado, dizem teado. E vão fazendo telhados, tá bom? Então, quer dizer, eles fazem telhados, normal. Só que eles falam telhado, eles falam de uma forma diferente, tá bom? E aqui eu tenho, então, 3 questõezinhas que vocês vão responder também aqui no caderno do aluno, tá bom, gente? Por exemplo, ó, quais palavras são consideradas variação linguística? Que é uma variação. Milho tá escrito correto, não tá? E mil tá errado? Tá escrito de forma errada. Mas na fala da variação linguística, pode ser que esteja certo. Então, isso aqui é uma variação linguística? É. Então, eu vou colocar aqui quais palavras. Por exemplo, eu vou colocar milho, mió. Depois, para dizerem melhor, dizem mió. Então, eu vou colocar melhor, mió. Eu vou colocar a variação entre as palavras, como se escreve e como que essas pessoas falam, tá bom?
O vocabulário é mais usado no meio rural ou urbano? Essas pessoas que falam mio, mió, pió, teia, teado, elas são do meio rural ou do meio urbano? É possível ouvir pessoas na cidade usando essas variantes? E aí, o que vocês acham, tá bom? Então respondam aí com a letrinha de vocês. Depois nós temos aqui um texto que chama Assum Preto. Olha que bonitinho. Tudo em volta é só beleza. Sol de abril e mata em flor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, aí canta de dor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior. Furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, aí canta melhor. Furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, canta melhor. Assum Preto verve sorto, mas não pode avoar. 1000 vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu aí pudesse olhar. 1000 vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu assim pudesse olhar. Assum Preto, o meu cantar é tão triste como o teu. Também roubaram meu amor, que era luz, ai, dos olhos meu. Também roubaram meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus. Repararam? Isso aqui é uma poesia, né? Então, vocês repararam as variações da língua aqui dentro, né? Como que essa pessoa fala, tá bom? Então, vamos para a questão. A leitura causou algum estranhamento? E aí? Há alguma palavra ou expressão que você desconhece? Então, você vai registrar o que você entendeu. O que te causou estranhamento e qual expressão aqui vocês não conheciam, tá bom? Com relação ao texto abaixo, retirado de um SMS, SMS, gente, é a mesma coisa que mensagem de texto, tá bom? Assinale a alternativa correta. Olha lá, você viu como ele chegou em casa hoje? Todo lascado, beleza? Então, vocês vão ler as 4 e vão marcar xizinho em uma questão só, tá bom? É só uma que é certa, aqui não é para copiar, aqui é só para assinalar a questão certa, tá? Aqui na questão 7, observe a imagem retirada do Facebook e marque a alternativa correta em relação à língua usada. Então, você vai ler aqui o que eles, a conversa, né, desses dos dois burros, tá? E aí depois você vai escolher qual é a questão certa aqui, tá? É só para assinalar uma questão, A, B, C ou D. Tudo bem, gente? Então, por hoje é só. Façam as atividades 8 e 9 como continuação da nossa tarefa de hoje. Então, aqui a gente fez até a atividade 7, né? Expliquei para vocês até a atividade 7. A atividade 8 e 9, vocês farão no caderno do aluno também. Depois que vocês terminarem a atividade, é só tirar uma foto e colocar lá no nosso Classroom, ok? Tchau, pessoal!